Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Enfatizando a Palavra. Hoje estarei trazendo para você um estudo bíblico com o tema Unidade Cristã. Eu vou apresentar para vocês através de slides. Espero que você aproveite bastante. Caso se interesse pelo slide, basta apenas você colocar no comentário o seu WhatsApp ou o seu e-mail que eu posso estar enviando para você, tá bom? Peço por favor, por gentileza, se inscreva no canal, deixa o seu like e assim vai estar ajudando para o crescimento do nosso canal, tá bom? Deus te abençoe. Então nós vamos para o nosso estudo neste momento e você pode acompanhar o nosso slide. Muito bem, eu vou dar o F5 para a gente entrar. O nosso estudo bíblico ele vai falar sobre unidade cristã. É um tema muito importante, tá bom? Que faz-se necessário falar na igreja. Então você que é líder, que é um pastor, você que é um professor de escola bíblica, é muito importante nós passarmos isso para o nosso povo, né? Para a igreja, para os nossos irmãos, que precisamos viver em unidade cristã. Dando continuidade, observe bem este slide. Nós temos três homens aqui de mãos dadas, porém, lá no cantinho, no meu caso aqui, à minha direita, veja que tem um homem que está distante. Né? Eles estão em cima aí de um quebra-cabeça que precisa se juntar, tá bom? Ou seja, não há possibilidade de haver unidade se não se juntar, se não der as mãos, se não encaixar as peças do quebra-cabeça. Veja, por exemplo, aí o hominho ele vai se aproximar. O que falta agora para que haja união entre os quatro? É necessário que eles cheguem perto, se juntem e deem as mãos. Pois assim é na igreja. Quando nós nos unimos na oração, no louvor, no ensaio, na adoração, o Espírito de Deus trabalha no meio da igreja. Porque um povo, uma igreja, uma cristandade, onde há divisão, não há o Espírito de Deus. Quando há divisão, é sinal que falta o mais importante. Por exemplo, Paulo vai dizer sobre os dons espirituais, sobre a pessoa ter dom, falar língua, interpretar, profetizar. Porém, Paulo diz que o mais importante de todos esses é o amor, é cultivar o amor. Então, é impossível eu cultivar o amor sem unidade. É impossível que eu tenha unidade sem cultivar o amor. Então veja que isso está interligado. E nós vivemos hoje um momento tão difícil, né, no mundo hoje. Acaba sendo um cumprimento da Escritura quando diz que o amor de muitos se esfriará. E estamos vendo isso nos nossos dias. Não só as nações, não só o mundo ímpio, mas dentro do próprio povo cristão tem havido muito distanciamento, tem havido muita contenda, muita dissensão. E é contra isso que nós precisamos combater. É na oração, combatendo contra as potestades que estão nos ares, tentando contra os servos de Deus. E como nós vamos vencer? Unidos, unindo a mão, dando as mãos, orando uns pelos outros, sendo amigos e falando a verdade uns com os outros. Dando prosseguimento, Romanos capítulo 15, versículo 6 vai dizer o seguinte: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja o conselho, a instrução que o apóstolo Paulo faz aos romanos. Ele diz
né? Que o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de humildade, um espírito de unidade. Então, ou seja, é o mesmo Deus, o Todo-Poderoso, que concede a esperança, a perseverança, a paciência, o ânimo, que ele dê unidade ao povo. Pois é muito comum nós vermos as pessoas hoje, né, nas igrejas, adorando, louvando, entrando naquele êxtase, naquele momento assim, de emoção, é muito gostoso, mas isso não quer dizer que uma pessoa que pula, que levanta as mãos, que até mesmo fala em línguas, que de fato ela vive em unidade com o outro. Então precisamos rever estes conceitos em nosso meio, pois o apóstolo João, ele vai dizer lá na sua carta o seguinte, que aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Ele diz o seguinte, que ele ainda está em treva, aquele que não ama o próximo, que ele é mentiroso. Ou seja, então para que com um só coração e uma só boca, nós possamos glorificar a Deus por meio, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos o exemplo dessa corrente, olha só que interessante, ela está unida por elos, e veja que você não a arrebenta. Por quê? Porque ela está entrelaçada, ela está unida. Veja, aqui não tem nenhuma abertura. Isso demonstra o quê? Um símbolo de unidade. Quando nós nos abraçamos, temos o mesmo pensamento, como a igreja de Atos, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, lutando, combatendo pela mesma causa, com certeza essa corrente ela nunca irá se quebrar. Por quê? Porque aquele que tem o Espírito de Deus no meio, ele é forte. Passamos por vendavais, por adversidades, mas veja que Paulo vai dizer o seguinte, que Deus ele não nos dá provações além do que nós podemos suportar. Então, por exemplo, uma corrente como essa, que está unida, ela pode sofrer solavancos, podem tentar puxar, podem tentar arrebentá-las, mas não vai conseguir porque ela está unida. Assim somos nós, na presença de Deus. Unidos, nós somos fortes. Veja bem, nós temos aqui uma imagem interessante. Olha o que você vai ver aí atrás, você tem um rebanho de búfalos e mais na frente um animal, um felino, uma possível leoa, indo embora. O que você consegue entender dessa imagem? Que tipo de releitura você consegue fazer? Repare bem, um rebanho de búfalos unidos e uma leoa indo embora. Existe um provérbio africano que diz o seguinte, que a união do rebanho obriga o leão a deitar-se com fome. É exatamente isso. Quando o rebanho de Cristo tem o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, unidos pela mesma causa, meu irmão, não há inferno que resista, não há diabo que resista, porque na oração, nós vemos, por exemplo, a igreja ela orava enquanto Pedro estava preso. E aquele momento de união, de oração, de intercessão, moveu a mão de Deus e Pedro foi solto por um milagre, onde as cadeias se abriram. Isso significa o quê? Que a união do rebanho, ela obriga o leão a deitar-se com fome. Veja, por exemplo, todo esse rebanho, ele tem o poder de enfrentar essa leoa. Assim somos nós, meus queridos. Como rebanho de Cristo, nós também podemos enfrentar, sim, aquele que ruge como leão. Porque ele não é o leão, na verdade, o leão é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas aquele que se parece, aquele que ruge, que esbraveja como leão, que é o próprio inimigo, ele vai bater em retirada quando o rebanho de Cristo se une na oração e na adoração.
Isto se fala de unidade. Nosso próximo slide, nós temos uma dinâmica aqui que você pode fazer com o seu grupo de jovens, de adolescentes, de adultos, de irmãos e de irmãs, tá bom? É um grupo de pessoas que estão com as mãos dadas, um grupo fechado. Então nós temos aqui um primeiro exemplo, que é esta pessoa que está afastada do grupo. Né? No caso, está aqui mais embaixo do slide, à minha direita. Eu vou dar um toque, veja o que vai acontecer. Essa pessoa vai tentar entrar no grupo e não vai conseguir, porque o grupo é fechado. Ou seja, como que você pode trabalhar isso aí na sua igreja, né, no seu grupo? Pedindo que uma pessoa fique do lado de fora e você une um grupo de pessoas de mãos dadas e essa pessoa que está do lado de fora vai tentar entrar e o grupo vai impedir. Mas qual seria uma boa estratégia para que esta pessoa do lado de fora, para que ela consiga fazer parte desse grupo? É na base da força? Ela tem que tentar alguma estratégia. Vou dar um exemplo aqui. Ela pode chegar no ouvido de um desses membros e falar alguma coisa, pedindo que queria conhecer o grupo, saber do que estão tratando, o que estão conversando, qual que é a ideia dessa reunião desse grupo. E aqueles que tiverem ligadinhos, usarem de inteligência, vão poder tentar descobrir. Olha, eu vou dar oportunidade para que ele entre. Então o grupo também pode indagar o que você quer fazer aqui. Por que você quer participar ou entrar aqui nesse grupo? E ele pode dizer, olha, eu gostaria de conhecer, saber como é vocês, como é essa comunidade, o que vocês fazem. Sendo assim, então um dos componentes pode abrir, né, soltar a mão e deixar que ele entre. Ou seja, esta seria a proposta. Mas também não tem problema se o grupo não permitir que ele entre. Aí você vai entrar explicando, ou seja, que nós temos que dar oportunidades, mas também temos que vigiar para saber, né, com quem lidamos, o momento, nunca julgar a pessoa, né, pela aparência, mas antes ouvir, conversar, dar a oportunidade da pessoa falar, ouvi-la e de conhecê-la. E é claro, como acabei de dizer, sempre vigilantes. Aí tem uma outra questão. Você tem uma pessoa que está dentro do círculo. Muitas vezes pode acontecer isso daqui. O grupo, às vezes por ser um grupo fechado, às vezes um grupo que é preconceituoso, ele pode expulsar quem está dentro. Isso é um perigo muito grande. Ou a própria pessoa que faz parte do grupo pode também querer sair. Então, voltando, olha só. Esse daqui, ele quer entrar. Ele está de fora, ele quer entrar no grupo, ele quer conhecer e não teve oportunidade. Porém, você tem alguém que está dentro do grupo, participando, e ele pode ser expulso de lá, ele pode ser expulso do grupo, ou também pode sair por conta própria. Aí temos aquela questão: o que está de fora quer entrar e o que está dentro quer sair. Precisamos trabalhar isso em nossas igrejas. Nós temos o exemplo do filho pródigo. Os dois filhos, um pediu a herança para o pai, o outro ficou em casa. Quando aquele que foi embora voltou, ele queria novamente entrar na casa do pai. Porém, o filho que estava do lado de fora, quando soube que o filho tinha entrado, ele não quis entrar. O que eu exemplifico com isso? Que quem está fora quer entrar e quem está dentro, muitas vezes, quer sair. Que possamos trabalhar isso, né? Essa questão emocional que envolve a emoção, que envolve o comportamento, tá bom? Quando há unidade, todos são beneficiados. Pessoas unidas conseguem fazer muito mais que cada pessoa trabalhando sozinha. Deus nos criou para vivermos unidos com Ele e com outras pessoas. A unidade é muito importante na igreja. Em Jesus, somos todos membros do corpo, do mesmo corpo. Sem o resto do corpo, um dedo ou um dente morre. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual. Precisamos ter comunhão com outros crentes. Somos todos diferentes, mas em Jesus
estamos todos unidos e podemos superar nossas diferenças. É claro, nós somos diferentes. Cada um tem um comportamento, cada um tem um temperamento, mas podemos superar nossas diferenças estando unidos no corpo de Cristo. Dando continuidade, onde há unidade, há verdade. Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, isso daí é de muita importância. Nós falarmos a verdade com nossos irmãos. Ou seja, entrarmos pelo caminho da obediência. Quando você precisar, por exemplo, fazer algo, sair, né, de sociedade, visitar uma igreja, uma outra denominação, você possa estar comunicando o seu líder, o seu pastor, né, a sua liderança, para que a bênção de Deus esteja sobre você. Não minta, não tenha medo, fale a verdade. E que possamos promover o amor, falando de maneira pacífica, mansa e humilde com o nosso próximo. Veja só esta imagem. Temos uma mulher com olha só, com dois rostos na sua mão. Que tipo de releitura você consegue fazer? Olha bem, ela está olhando para uma. Você pode fazer a seguinte releitura. Talvez ela perguntasse assim: qual das duas? Aí, ó, qual das duas eu coloco hoje? Por quê? Porque existem pessoas que usam máscaras. Enquanto está na igreja, ele é um crente, mas quando está na rua, ele é mais ou menos. Quando está na escola, ele é outra pessoa. No trabalho, ele é outra. Coloca máscaras, sabe? Se mascara. Não mostra a sua real identidade. E muita gente não sabe de fato quem ele é ou quem ela é. Mas o que acontece é que Deus, é que Jesus Cristo sabe de fato quem você é. O que as pessoas pensam que você é? E o que você imagina que é? Mas Deus sabe o que você é. Então, qual das duas eu coloco hoje? A mulher está se perguntando. Ou seja, será uma máscara de alegria, de felicidade, de uma pessoa que está bem? Ou a máscara de alguém que está amargurada, de alguém que está triste, de alguém que está em dúvida? Por exemplo, no teatro grego, no passado, era comum eles confeccionarem máscaras. Para cada tipo de cena, colocava uma máscara. Uma máscara de alegria, outra máscara de tristeza, outra máscara de raiva, outra máscara de surpresa. E assim eles agiam conforme a cena da peça. Daí nasce então a palavra, né? Daí surge aí a palavra sinceridade, porque as máscaras eram feitas de cera, que significa sem cera, sinceridade sem cera. Que nós possamos então falar a verdade uns com os outros. Uma igreja só terá êxito no seu trabalho se todos os seus membros conscientizarem de que o que fazemos é tão somente para a honra e a glória de Jesus e para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Afinal, só há uma estrela em nosso meio: Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, que possamos trabalhar, né? Que todos os membros estejam conscientes de que o que nós fazemos na igreja, na obra de Deus, é para glorificar o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a nossa estrela da manhã, como é dita por Pedro. Que o nosso lema seja unidade, compromisso e responsabilidade. Veja esta imagem. Eu acho magnífico quando a igreja ora junto, quando todos os membros, sabe, se voltam para a oração. É muito comum às vezes, né, dentro de um templo, algumas pessoas de joelho orando antes do culto, outras conversando, batendo papo, mexendo no celular. Meus irmãos, se queremos vencer esta batalha, é preciso que todos empunhem a espada, tenham o mesmo objetivo, porque com certeza assim
nós seremos vitoriosos. E para concluir este estudo, Salmo de número 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Veja esta figura. Nós vemos aqui uma representação de Abraão quando leva Isaac para ser oferecido. E lá no monte, então Deus vê a fé e não aceita o sacrifício, porque Deus não aceita sacrifício humano. E ali então depois Abraão sacrifica um carneiro na presença de Deus. E assim Deus o abençoou. E aí fica para nós esta indagação: que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? O que você tem para oferecer para o Senhor por tudo o que Ele tem feito por você? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê graça. Continue nessa perspectiva de oração, de adoração, de louvor, fazendo a vontade de Deus. E parta pelo caminho da humildade, pois a Bíblia diz, por meio do Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana abençoada. E guarde isso: quem tem Jesus no coração tem tudo. Deus te abençoe. E até o nosso próximo